agora está em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas 14, de 15 a 24. Deixa eu ler nessa tradução aqui da NVT. Lucas 14, de 15 a 24. É a parábola da grande ceia, ou a parábola do grande banquete. Então não vamos demorar. As crianças já saíram. Só estamos em adultos aqui. E nós não vamos demorar, nós vamos falar sobre essa palavra. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. Eu quero que você preste atenção e traga ensinos para o seu coração. E que essa palavra possa fazer bem ao seu coração, possa trazer discernimento. E que você possa sair daqui sem nenhuma dúvida do amor de Deus sobre a sua vida. Você sabia que Deus te ama? Quem tem certeza que Deus te ama, levanta uma mão e diga amém. Amém. Glória a Deus. Alguém pode perguntar, mas se Deus me ama, está acontecendo algumas coisas na minha vida, será que é verdade? Será que Deus me ama mesmo? Né? Então eu digo para você, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Tá? Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. E Jesus Cristo é o presente de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo é o presente de Deus para as nossas vidas, para que esse plano maravilhoso continue acontecendo na minha vida. Tá? O pecado faz divisão entre eu e Deus. Então o único inimigo para que esse plano maravilhoso de Deus não aconteça na minha vida é o pecado. É aquela vida pregressa, é aquela vida que não agrada a Deus, é aquela vida que não, Deus é apenas um detalhe. Pode deixar, tá? Pode deixar. Não tem problema não, criança é bênção sempre. Então, o pecado é aquele que separa a minha vida de Deus. Tá? Então, esse plano maravilhoso que Deus tem na minha vida, ele só não vai acontecer se eu permitir. Se eu permitir. Então Jesus Cristo é o presente de Deus na minha vida, para que esse plano de Deus aconteça. E eu costumo dizer que Deus não abençoa por decreto. O que é abençoa por decreto? O que é um decreto? O governo federal decreta, todo mundo vai receber o abono do PIS. Todo mundo recebe, é todos, não tem o diferenciado. Todo mundo, então um decreto, um prefeito, um governador faz um decreto e acontece geral. Mas Deus não trata assim as pessoas por um grupo coletivo. Deus trata as pessoas individualmente. As pessoas é que decidem se querem receber Deus no seu coração ou se não querem. Então, amados, a palavra de Deus, ela diz, né, que o Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tá? João, né, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pode ir colocando o verso aí, né? Tá na NVT. Veio para o seu próprio povo e eles rejeitaram. Agora o verso seguinte. Ó a boa notícia. Mas todos os que creram e nele o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então, o caminho para me tornar filho de Deus é quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Mas talvez muitas pessoas ainda não se atentaram para esses dois versículos que eu acabei de ler. Que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o trabalho de Deus, vamos dizer assim, a missão de Jesus Cristo, mesmo depois dele ter morrido na cruz, é trazer as pessoas para participar do banquete dele. Haverá um grande banquete no céu com todos os salvos. Vou repetir. Haverá um grande banquete no céu para todos os salvos. Quem vai participar? Amém. Mas tem gente que ainda não vai participar. O nome dele lá não foi confirmado, porque ele não confirmou que ele vai. E esse texto dessa palavra diz assim, ó. É uma parábola, mas fala desse banquete que Deus quer que todos participem. Então, amados, o desejo de Deus é que todos venham até Ele.
O desejo de Deus é que todos sejam abençoados, mas há pessoas que, por inconsciência ou por detalhes apenas, não entenderam essa mensagem de Deus. E essa parábola aqui fala dessa mensagem, desse grande banquete que Deus está fazendo e quer que todos participem, tá? Deus não quer que ninguém fique de fora, mas Deus não vai obrigar ninguém a participar, tá? Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 14, a partir do verso 15. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Esse banquete que eu falei para vocês. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Vou parar aqui só para explicar um costume da época. Então, naquela época que não tinha, hoje eu tenho um relógio aqui, hoje eu tenho um relógio aqui no tablet e tenho um relógio aqui no celular, né? Mas antigamente não havia relógios assim para a pessoa marcar data, o tempo era marcado com dificuldade. Então a pessoa falava assim, chegava assim, eu vou fazer uma festa, tá? Vou pegar o Marquinhos como exemplo, e aí a Alessiane: Marquinhos, eu vou dar uma festa, vocês vão? Vocês falam sim. Eu vou falar, se vocês vão, vocês falam sim. Marquinhos e Alessiane, eu vou dar uma festa, vocês vão? Ok, então eu dei o aviso. Agora, quando tudo tivesse pronto, assim era na época, quando tudo tivesse pronto, os bezerros assados, a carne pronta, eu falava assim para o Marquinhos e Alessiane: Marquinho, agora vocês vêm, que está pronto. Então o convite era feito em 2 etapas, tá? Então, uma era dizer que ia e o outro era a confirmação, está pronto, pode vir, tá? E agora eu continuo a leitura. O banquete está pronto, então veio o segundo convite, verso 18. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso ir inspecioná-lo, peço que me desculpe. Verso 19, o outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. E aquele que deu a festa, que é o senhor, ele ficou furioso e ordenou. Olha o pedido que ele faz agora: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Verso 22. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Veio e informou lá para o Senhor: ainda há lugar para mais gente. E o verso 23. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo, junto às cercas entre as videiras, insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Uma grande multidão seguia Jesus e se voltou para ela e disse: se alguém, só até ali. Então foi feito o primeiro convite, rejeitaram. O segundo convite, alguns aceitaram. E o Senhor vem e disse: olha, há lugar ainda, chame todos que encontrar pelo caminho, sai um pouquinho pelas vielas da cidade, sai um pouquinho para a área rural e tragam todos. Então essa palavra, esse Senhor que deu a festa, representa Deus. Aqueles que deram as desculpas representam quem? Eu e você. E eu queria orar agora e depois nós vamos meditar rapidinho na palavra e vamos ir caminhando do meio para o final. Vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Eu estou vendo irmãos em pé, se tiver algum lugarzinho, se assente aí, para a gente meditar na palavra, para a gente aprender algumas coisas com a palavra. Oremos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Pai, um grande banquete o Senhor tem preparado para nós, todos os dias. Seja na oração, seja na busca da Sua presença, há um banquete preparado para nós. E muitas vidas, por causa das suas prioridades, às vezes
não aceitam esse convite. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter, Pai, o discernimento dessa palavra, e que essa palavra venha fundo ao nosso coração e venha cumprir o propósito para o qual ela está sendo pregada, e ela foi escrita e está sendo enviada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de ler alguns, eu escrevi 10 tópicos aqui, não sei se vou ler todos, mas eu gostaria de dividir com os irmãos. Deus toma a iniciativa da salvação. Deus toma a iniciativa da salvação. Sempre Deus toma a iniciativa da salvação. Sempre Deus me chama para que eu venha receber as coisas de Deus com prazer e venha segui-lo. Então, amados, a iniciativa sempre é de Deus. Deus, e essas pessoas que foram intercessores, eles representam a presença de Deus na sua vida, que te convidaram para estar aqui. Eles te convidaram para estar aqui, não é porque eles estão ganhando dinheiro, não é porque eles estão tendo alguma vantagem, não. Porque eles amam a sua vida e te convidaram para que você ouça a palavra e venha ter um relacionamento com Deus a partir de hoje. Eu vou só fazer um parênteses aqui, e eu vou fazer umas perguntas. Eu sei que são óbvias as respostas, mas é preciso ser feita para a gente cair em si. Daqui a 100 anos aqui, daqui a 100 anos, é possível que 90% daqui não esteja vivo. Os irmãos concordam comigo? Sim. Então daqui a 100 anos, 90% daqui não estará vivo. Tá? A palavra de Deus diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, o que adianta, irmãos? Eu já completei 64 anos em abril. Então, nesses 100 anos que eu dei de prazo aqui para todos nós, eu acho que já passou uma boa caminhada, né? Eu creio que eu já, né? Alguns podem estar pagando hora extra, mas eu acho que eu tenho ainda algumas coisinhas ainda, né? Não sei, Deus é que sabe. Agora, a palavra de Deus fala: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então eu vou pedir para que os irmãos respondam: eu pensar na minha vida espiritual é importante ou não? Sim ou não? Eu pensar aonde eu vou passar a eternidade é importante ou não? Então, não é porque os novatos, os novinhos aí com 15, 14 anos não precisam se preocupar, porque eu já vi gente partir para a eternidade bem cedo. Então, amados irmãos, é momento de você pensar na sua vida. Existe uma vida eterna. Essa vida eterna, ela vai acontecer para mim e vai acontecer para você. Em algum momento da nossa vida, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos estar na eternidade. Tá? Nós vamos estar na eternidade. E ali, a promessa da palavra de Deus é que ali não haverá choro. É logicamente para quem estará na glória, para quem estará gozando da salvação, para quem estará andando nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Ali haverá alegria na presença do Senhor. Tá? Então, amados, a pregação das igrejas é justamente para isso. É para que você passe a eternidade no lugar que Deus preparou para você. O inferno não foi preparado para os salvos. A condenação eterna não foi preparado para aqueles que servem a Deus. A condenação eterna foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que lá no céu, lá na antiguidade no céu, se rebelaram contra Deus, os anjos, e eles levaram a terça parte para se rebelar contra Deus. E eles são anjos e demônios, e eles estão vivendo agora, porque sabem que estão na condenação eterna. Eles ficam vivendo agora para tentar atrapalhar você de se encontrar com Deus. Então, amado, a missão dos demônios e anjos caídos é atrapalhar você de entrar na presença de Deus, atrapalhar você de receber a salvação. Então, é por isso que o Espírito Santo está aqui, que é o ente santo de Deus, que pode estar falando com você ao seu coração agora, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para convencer você que isso que está sendo pregado é verdade. Então, amado irmão, amado amigo, é a palavra de Deus. O mundo espiritual existe e é real. O mundo espiritual existe e é real. E há uma eternidade à minha espera e uma eternidade à sua espera.
tá? Quem já ouviu falar, tem gente que duvida ainda, eu não acredito em céu e eu não acredito em inferno. Já vi gente dizer assim. É um direito. Eu não acredito em céu, não acredito em inferno. Tem gente que fala, morreu, tudo acabou. E não, morreu, tudo não acabou. Aí é que começa. E uma das evidências para quem está vivo agora, de que existe a eternidade, quem já ouviu falar da experiência de quase morte? Levante umas das mãos. Isso sai em todo lugar. Pessoas que ficaram algum tempo desacordadas, mortas, e elas dizem, elas relatam o que viram lá nessa experiência de quase morte. Alguns viram a Jesus, alguns viram Jesus falando, não, você vai voltar agora porque você tem uma missão a ser feita. E daí a pessoa acorda e os médicos falam, foi um milagre que essa pessoa reviveu. Então, amados, a eternidade existe, é real, não apenas por causa da experiência quase morte, mas por causa da palavra de Deus que diz em quase todas as páginas que existe uma eternidade à nossa espera. E essa palavra aqui do grande banquete, Deus não quer que ninguém fique longe dele. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal forma que Deus se fez carne para morar conosco. Olhe bem, amados, que prova de amor. Deus amou a sua vida e a minha vida de tal forma que Ele, como Deus, como ente santo, Ele se tornou carne para viver entre nós. Tal é o amor que Ele sentia pela humanidade. Ele morreu na cruz para nos salvar e Ele gostou tanto da gente que Ele quer levar a gente para morar com Ele. Né? Já pensou uns parentes que ficam com você lá, comendo 30, 40 dias na sua casa? Né? E eles gostam tanto de você que fala, não, agora é a vez de vocês ir lá passar comigo. É o que Jesus fez. Jesus, ele gostou tanto da humanidade, apesar das suas ambiguidades, conflitos, diferenças, problemas. Deus gostou e decidiu nos amar de tal forma que ele falou, não, eu quero levar esse povo para morar comigo. E é por isso que Deus insiste nesse banquete. E eu escrevi algo aqui, né? Deus toma a iniciativa da salvação. Certo homem deu uma grande festa e convidou muitos. A festa começou no coração de Deus. Os convidados não pediram para participar, eles foram chamados. A salvação nasce da iniciativa de Deus e não do mérito humano. Se você está ouvindo o Evangelho, é porque Deus tomou a iniciativa de alcançá-lo. Antes de você buscar Deus, Ele já estava buscando você. Aleluia. Antes de você buscar Deus, Deus já estava buscando você. Então, amado, a maioria dos conflitos que nós passamos nessa vida, que são coisas desta vida, é porque às vezes a gente não sabe resolver, porque a gente não está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a condição de resolver todas as coisas que nos apresentam aqui diante de nós. Até a morte o Espírito Santo nos consola, que é uma das piores coisas que acontece. As dificuldades o Espírito Santo nos acalma. Então, amado, o Espírito Santo é o próprio Deus vivendo em nós, e a gente só recebe o Espírito Santo quando a gente recebe o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então a primeira coisa é que Deus toma a iniciativa. A segunda coisa, a mesa estava pronta antes dos convidados chegarem. Vinde, porque tudo está preparado. Nada faltava, tudo estava pronto. Na cruz, Jesus consumou completamente a obra da salvação. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Cristo já pagou o preço. A sua resposta é apenas receber pela fé aquilo que Jesus já preparou para você. 3. O maior inimigo da fé pode ser o excesso de prioridades. Então, nesse convite para a festa, nesse convite para esse grande banquete, o maior inimigo que pode acontecer das nossas vidas é as prioridades. É tirar o foco da gente, né? É tirar o foco da palavra. Quais foram as prioridades? Nenhuma desculpa envolvia um grande pecado, né? Não, eu tenho um campo que eu comprei, eu preciso ir ver. Não é um pecado. Você adquirir coisas não é pecado. Ah, eu tenho bois que eu preciso cuidar. Ah, eu casei, é lícito casar e ter um momento de relacionamento. Então não eram pecados, eram coisas boas. Eram coisas boas que ocuparam o lugar de Deus. Então ninguém está falando mal de você, que você faz coisa ruim. Mas às vezes coisas muito boas que tem na sua vida está ocupando o lugar de Deus.
E o lugar de Deus é insubstituível. É possível ter essas coisas boas junto com Deus. Quarta, o que nós aprendemos aqui? Nem sempre o pecado afasta alguém de Deus. Muitas vezes as prioridades desordenadas. Trabalho, família, bens, projetos são bênçãos, mas jamais devem ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Quarta coisa que eu aprendo com essa palavra: adiar a decisão também é uma decisão. Eu já vi gente, irmãos, eu já vi empresários, eu já vi pessoas vir na igreja: pastor, eu gostei do culto, eu gostei do evangelho, mas olha, para mim tomar essa decisão vai mexer muito com a minha vida, eu vou adiar um pouquinho. Então esse adiamento pode ser fatal para a vida dela. E eu escrevi algo mais aqui, né? Os convidados disseram na prática: agora não. Eles não rejeitaram o convite, mas na prática eles disseram: agora não, agora eu não quero. Quem sempre deixa para amanhã pode perder a oportunidade de hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Não espere um momento perfeito para responder ao chamado de Deus. Eu me lembro quando eu ouvi o evangelho pela primeira vez, aos 14, 15 anos. Eu falei: não, depois que eu estudar, depois que eu me formar, depois que aí eu vou receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas, amado, tudo era preciosismo. Nada em nós é mais importante do que você ter Deus como o seu Senhor e o seu Salvador. Caminhando para frente aqui. Quinto, Deus procura pessoas e não aparências. Teve um dado momento que Deus fala assim na pessoa daquele senhor da parábola, dizendo: ó, convide a todos. Tem gente rejeitando o convite, convide a todos. Todos, ou não olha a aparência, não olha nada, convide a todos. E eu escrevi algo aqui, né? Trazei aqui os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Deus não buscou os mais influentes, Deus buscou os necessitados. A graça alcança quem reconhece a sua necessidade. Não importa o seu passado, as suas feridas ou seus fracassos, Deus continua chamando pessoas comuns para viverem uma nova história. Então, amado, eu queria fazer uma pergunta para você: você está contente com tudo que está acontecendo na tua vida? Ou você quer viver uma nova história a partir de hoje? Deus está buscando pessoas que querem viver uma nova história. Deus está buscando pessoas que querem viver a bênção dele. Ninguém está dizendo que vai chover dólar na sua casa, no seu quintal. Eu não estou dizendo que a pessoa amada vai vir, né, a seus pés se ajoelhar e trazer um anel de casamento. Eu não estou dizendo que tudo vai se abrir, que os passarinhos vão cantar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ter a presença de Deus na sua vida. Uma das coisas que nós aprendemos quando vivemos com Deus é o contentamento. Eu não tenho o melhor carro dessa cidade. Eu não moro na melhor casa dessa cidade. Eu não tenho os melhores bens que essa cidade tem, que alguns têm. Eu não tenho as posses que alguns abastados têm posse nessa cidade. Mas eu duvido que alguém seja mais feliz que eu. Então, amado irmão, amado amigo, o que Deus quer que você tenha é uma nova história na sua vida. Uma história escrita pelo próprio Deus, com o sangue de Jesus. E que você possa andar de tempo em tempo vivendo a graça de Deus. E quando você passar por dificuldade, você sabe que tem alguém orando por você, tem uma igreja que ora por você. Estamos felizes porque a mãe da Cariza, né, já prestes aí vai sair do hospital em nome de Jesus. A igreja orou, nós buscamos ao Senhor e temos certeza, o GC orou em peso. Então, amados, é isso, nós temos alguém que ora por nós, assim como aquelas pessoas que ficaram em pé, oraram por vocês. Vocês que foram convidados hoje, nós pedimos para 2 grupos ficar em pé. Um grupo que foi convidado e um grupo que orou. Então esse segundo grupo que orou, não mediu esforços por 30 dias orar pela sua vida. Regar em oração. Então, amado, a oração tem poder, a oração move montanhas. Então, amado irmão, amado amigo, você que foi convidado para estar aqui, saiba, você é objeto do amor de Deus e amor desses irmãos que oraram por você. Se você recebeu o convite, saiba, você é amado de Deus e amado dessas pessoas que te convidaram. Não importa o seu passado, suas feridas, seus fracassos, Deus continua chamando pessoas comuns para viver uma nova história. 6.
O amor de Deus não desiste facilmente. Depois da primeira recusa, o dono da casa envia novamente o seu servo para convidar. A rejeição humana não impede o propósito de Deus. As igrejas vão continuar abertas, vão continuar pregando a palavra de Deus, vão continuar convidando para as pessoas receberem Jesus como Senhor e Salvador. A rejeição a Jesus, nós não vamos parar de ter culto por causa disso. Nem todo mundo aceita, nem todo mundo gosta, mas nós vamos continuar pregando, porque o amor de Deus é incondicional pela minha vida e pela sua vida. Nós vamos continuar pregando. As pessoas vão continuar orando por você. E esse mundo só não virou um caos completo porque há pessoas que oram. Esse mundo só não virou um caos completo porque o Espírito Santo ainda está na face da terra. Então, amado irmão, amado amigo, saiba que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aleluia. A rejeição humana não impede o propósito de Deus. Talvez você tenha recusado o convite de Deus outras vezes. O fato de estar aqui hoje mostra que a sua graça continua alcançando você. 7. A igreja é enviada para buscar quem está distante. O verso 23 de Lucas 14 diz: sai pelos caminhos e atalhos, sai pelos caminhos e valados. O servo não esperou os convidados chegarem, ele foi ao encontro deles. A missão da igreja é ir ao encontro das pessoas. Os GCs, o evangelismo, os convites, a oração são expressões da prática da missão que Jesus confiou à sua igreja. Então, amados, cada GC que foi apresentado aqui para ficar em pé, vocês viram? Teve o GC das crianças. Teve o GC das crianças. Teve GC de adolescentes, tem GC de mulheres, tem GC misto, tem GC dos homens. Então, há um lugar onde você vai ter relacionamento. Pessoas que oram por você. Oito. O desejo de Deus é ver a sua casa cheia. O verso 23, o Senhor daquela parábola, ele diz: para que a minha casa fique cheia, para que a minha casa se enche. Amados, Deus não quer salvar poucas pessoas, Deus quer salvar muitas pessoas. E eu escrevi algo mais aqui: o coração de Deus é inclusivo. O objetivo do anfitrião não era apenas realizar uma festa, mas era compartilhar a festa. O coração de Deus deseja salvar pessoas de todas as origens. Cada cadeira ocupada hoje representa uma oportunidade de transformação. Por isso continuamos convidando, discipulando e acolhendo. Toda resposta ao convite produz consequências. Aí que começa a entrar consequências. Amados, tudo nas nossas vidas tem consequências, né? Altieres, alguém decide comprar um Peugeot, né? Tem consequência, não tem? Alguém decide comprar um Amarok, tem consequências, né? Que mais aí? Me ajuda, irmão. Oi? Oi? Maré, né? Então tem coisas que têm consequências, irmãos. E as nossas escolhas também têm consequências no mundo espiritual, né? Eu falo de Peugeot porque o Altieri sempre põe no grupo lá alguma coisinha disso, né? Os que se recusaram ficaram de fora. Essa é a consequência. Os que aceitaram desfrutaram da festa. Nossas escolhas espirituais têm consequências eternas. A decisão de seguir a Cristo não afeta apenas o presente, ela define o rumo na eternidade. Vamos supor, irmãos, vamos supor que cada um de nós aqui vai... Meu pai tem 105, né? Vamos supor que todo mundo aqui vai viver 100 anos. Ó, irmãos, que bênção, né? Cada um aqui vai viver 100 anos. Quanto falta para você? Falta muito ou falta pouco? Falta pouco? Muito nas suas contas, mas quem sabe? Quem sabe as fatalidades vêm, né? Quem sabe alguma intercorrência acontece? Então é por isso, irmãos, que temos que estar preparados. E a gente, amados, olha, nós não recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não apenas para fugir do inferno e da condenação eterna. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador para ter um relacionamento com Ele, para ter um relacionamento com o Espírito Santo, acordar de manhã e falar: bom dia, Espírito Santo, o que é que nós vamos realizar juntos hoje? Então, irmãos, é Deus,
É a presença de Deus é que é mais gostosa de qualquer outra coisa. Se você recebe Jesus como Senhor e Salvador apenas para fugir do inferno, você é bem infeliz. Nós temos que receber Jesus como Senhor e Salvador, logicamente sim, para receber a salvação eterna, mas ter um particular com Ele, para ter um relacionamento íntimo com Ele. Caminhando para o final. O último item é o 10. Ainda há lugar na mesa. Mesmo depois que muitos entraram, o dono declarou: ainda há lugar. Ainda há lugar. Mesmo depois que muitos entraram, o dono declarou: ainda há lugar. E enquanto houver graça, enquanto houver graça, haverá oportunidade de arrependimento. Talvez você pense que você já foi longe demais, mas enquanto Cristo chama, ainda existe esperança. O convite continua aberto. Venha, porque tudo está preparado. Irmãos, eu recebi a Jesus com 15 anos de idade. E já se vão 49 anos. Com 15 anos de idade eu já recebi Jesus como único e suficiente Salvador. Eu digo para você, é a melhor decisão que um ser humano pode tomar. O melhor projeto de Deus que um ser humano pode adotar é servir a Jesus, é receber Jesus como Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas como é que vai ser? Amado, não é como vai ser. Você tem que ir pela fé. Ah, eu vou ter dificuldade. Não vai. Será que eu vou me adaptar? Não sei. Ah, então não precisa você ter essas preocupações, porque Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. E o plano de Deus, você vai ver que tudo vai se acertar. Eu me lembro quando a minha mãe recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E quando ela falou que ia se batizar, o meu pai saiu de casa e falou: não volto mais nessa casa. E sumiu, meu pai. E a gente ficou preocupado. Eu tinha aí meus 12 anos de idade. E meu pai saiu de casa. E a minha mãe foi firme, ela se batizou. Daí passou mais uns 15 dias, meu pai voltou. Homem volta, irmão, não tem como, homem volta, né? Comida gostosa, né? Enfim, não vou nem elaborar mais aqui, mas o homem volta. Foi charminho. Então, amado, tudo vai conspirar para que você não receba Jesus como Senhor e Salvador, tá? Tudo vai conspirar para que você não receba Jesus como Senhor e Salvador. Os vícios talvez querem te aprisionar para te destruir. O relacionamento ilícito vai te aprisionar aí para você não receber Jesus. O fragor da juventude, a gente se acha, né? Há pouco tempo atrás eu achava que eu era jovem, irmãos. Aí um dia caiu a ficha, quando uma colega de classe do meu filho foi em casa fazer uma tarefa e falou: oi tio, não sei o que, chamou de tio. E aí eu já falei assim, eu acho que está indo mesmo, né? A coisa está... Então, amados, em nome de Jesus eu digo para você, a vida está indo. 2026 nós já estamos em junho, já estamos na metade do ano. A vida está passando. E tem um texto da palavra de Deus, se o pastor André conseguir achar, né? Pode achar até, procurar no Google aí. Passou a cega, passou a colheita, acabou o verão e nós ainda não estamos salvos. Eu não sei se está em Jeremias, não sei que lado que está aí. Passou a cega e acabou o verão e nós ainda não estamos salvos. O tempo está passando e você ainda não está salvo. Jeremias 8:20. Passou a cega e a colheita, né? Passou a colheita, hoje é o culto da colheita. Pode passar o culto da colheita e você ainda não está salvo. Passou a cega, findou o verão e nós ainda não estamos salvos. Então, amado, em nome de Jesus, a palavra de Deus vem ao seu coração hoje. Você é amado de Deus. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida, tá? Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. As pessoas que levantaram aqui da segunda grupo que levantou, são pessoas que
amam a sua vida, oraram por você para Deus preparar este momento para que você receba salvação e caminhe conosco. E eu queria fazer um convite aqui à frente. Queria fazer um convite. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 9. Ah, pastor, como é que se processa esse negócio de salvação? Como é que é? Eu tenho que pegar um papel em algum lugar? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, é você e Deus que faz isso. Não é a igreja que dá lá um diplominha dizendo que você está salvo. É uma confissão através da nossa boca, que a gente crê no coração, que diz ali a palavra. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é preciso crer com o coração, pedir para que o Espírito Santo tome todas as palavras ministradas aqui, leve ao seu coração. Você crê que tem sentido isso que eu falei? O Espírito Santo tomou essa palavra, causou temor no seu coração se você partir para essa vida, dessa vida para outra e não saber para onde vai? Então você creu, você está com o coração contrito, o Espírito Santo tocou o seu coração e você sabe que você precisa tomar uma decisão que você não pode protelar, você não pode deixar passar. E aí você tem que confessar com a boca. Aí que entra agora o ato que nós vamos fazer agora, confessar com a boca. Creu no coração, crê no coração. Não parou aí. Tem a segunda parte do versículo. Crê no coração e confessar com a boca. Crê no coração e confessar com a boca. E nós vamos dar uma ajudazinha para você. Vamos orar todos juntos aqui. Todo mundo vai repetir essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio nessa palavra que está na tela. E eu já recebi no meu coração. E eu estou confessando com a minha boca agora que o Senhor, a partir de hoje, é o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, dirige os meus passos, tira as pedras do caminho, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu creio que a partir dessa oração eu me torno um verdadeiro cidadão dos céus. Senhor Jesus, eu oro no teu nome. Amém. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, baseado na compreensão deste versículo que está aqui? Quem fez essa oração pela primeira vez, confiando que creu no coração e confessou com a boca, fez essa oração pela primeira vez e reconhece que nessa noite você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Só faz um sinal com a mão assim para mim. Há alguém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém que fez essa oração e crê que recebeu Jesus hoje? Amém. Glória a Deus. Mais alguém recebeu? Há mais alguém que fez essa oração e crê que a partir de hoje eu selei nos céus, porque eu orei a palavra. Quando nós oramos a palavra tem algo diferente, tá? Há alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levante uma das mãos, é só fazer assim que eu vou orar por você para a gente caminhar para o encerramento do culto, tá? Há mais alguém? Uma pessoa já levantou a mão. Quem vai ser a segunda pessoa a corajosamente a dizer que Senhor Jesus, hoje o Senhor é o Senhor da minha vida? Não vou deixar passar, não vou protelar, não vou deixar. Eu quero o Senhor sendo o Senhor da minha vida. Há mais alguém? É só fazer assim com a mão e nós vamos orar por você. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós vimos aqui que esse banquete, Deus não quer que ninguém fique de fora. Não quer que ninguém fique de fora. Tá? Aleluia. Eu louvo a Deus. Vai, Dudu, canta esse cântico. E nova vida encontrarás, porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Quando na estrada da vida não houver mais saída, não houver solução,
Quando nos momentos de dor te faltar um amor, te faltar um irmão, é só fazer o quê? é só chamar por Ele. Aleluia. Então verás tudo mudar. É só chamar Jesus e nova vida encontrarás, porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé na presença do Senhor. E o Dudu entoa novamente, canta novamente uma parte desse cântico. E a gente está caminhando para o final, tá? Caminhando para o final. Aleluias. Quando tudo se torna tão triste, quando a paz não existe e tudo é solidão, quando o fim parece chegar, as lágrimas vão rolar até cair pelo chão. É só chamar por Ele e nova vida encontrarás. É só chamar por Ele. É só chamar por Ele e nova vida encontrarás. Porque de todos, porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. aleluia, aleluia. Nós vamos encerrar. Eu citei um versículo aqui que diz que o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Tem muita gente correndo atrás do vento, né? Então eu queria chamar aqui, né? Eu vi o Djalma erguer a mão. Vem aqui, Djalma, eu quero orar por você e te dar um abraço. E se mais alguém, assim como o Djalma, sente que está correndo atrás do vento, sente que está protelando, dando desculpas para não ir nesse grande banquete que o Senhor preparou, vem aqui à frente em nome de Jesus. E nós vamos orar e finalizar o culto, tá? Nós sabemos que se a gente esperar estar preparadíssimo para receber Jesus, esse dia não vai chegar. Sempre vai ter algo a ser conquistado, sempre vai ter algo que a gente acha, não tá bom, eu preciso fazer alguma coisa a mais, né? O Hudson está aqui também. Eu sei que há mais pessoas, mas Deus não arromba o coração de ninguém e nunca faz isso, tá? Deus não vai arrombar o coração de ninguém. Deus vai permitir que cada um, pela sua graça, pelo seu favor, receba. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando, está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então há muitas barreiras, né, que alguns enfrentam, e a gente sabe disso. Mas só que adiaram o sim desse convite. E sabemos que o Senhor tem marcado, né, um encontro com todos nós quando nós estivermos na eternidade. Então, em nome de Jesus, eu sei que Deus tem coisas grandes para nós. Aleluia. Amém. Eu sei que há mais pessoas ainda, eu sei que há mais pessoas que estão protelando. Há pessoas que precisam fazer uma reconciliação com Deus, tá? Você servia a Deus no passado, ficou longe, e agora Deus fala, ó, vem reatar comigo hoje, em nome de Jesus. Eu fecho com você, você fecha comigo, e as bênçãos do Senhor vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amado, o mundo é ilusão para quem acha que ainda pode ter alguma coisa da parte do mundo, tá? Então, em nome de Jesus, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, e esse plano, a única pessoa que impede é você. É só você que pode impedir desse plano acontecer na sua vida. Então, em nome de Jesus,
Se o Espírito Santo tocar o seu coração, não endureçais. Não endureça o seu coração em nome de Jesus. Eu queria que cada um que estivesse aqui recebesse. Gilberto, vem, põe a mão no ombro do Djalma. Eu vou pedir para o Edson orar com o Hudson aqui, né? Eu vou pedir para o Johnny, ora com esse jovem aqui. Isso. E vem, Edivaldo, ora com o Elton aqui em nome de Jesus. Aleluia. Amados, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é quando alguém recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ah, pastor, o maior milagre da Bíblia foi Lázaro ressuscitado depois de 4 dias de morto, já cheirando mal. Pastor, esse foi o maior milagre. Não sei se você sabe disso, mas Lázaro morreu depois, tá? Lázaro veio a falecer depois, e você vai encontrar com Lázaro, mas lá na glória, tá? Então o maior milagre que Deus pode realizar na vida de alguém é a salvação. Porque o coração é igual uma porta que só tem chave por dentro, tá? E uma porta que só tem chave por dentro, das duas uma, ou ela é arrombada por fora, ou alguém de dentro abre. Mas como eu disse, Deus não arromba a porta do coração de ninguém. É alguém que está dentro é que tem que virar a chave e abrir e falar: vem, Senhor, vem morar em mim, vem morar comigo. Aleluia. Vamos orar por essas vidas aqui, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Aleluia. Então você que veio como visitante hoje, saiba de uma coisa: Deus te ama. Os irmãos que te convidaram te amam. E você sabe que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. O plano de Deus não cessou hoje na sua vida, tá? O plano de Deus não cessou hoje. O plano de Deus vai continuar na sua vida em nome de Jesus. Aleluias. Nós vamos terminar esse período aqui. Tem uma pessoa que pediu para receber oração. Quando terminar esse período, terminar o culto, aqueles que querem receber uma oração, seja por enfermidade, seja de qualquer outra ordem, vem aqui à frente depois, né? Eu e o pastor André estaremos orando por quem precisar de oração. Vamos orar, estenda a mão para cá, comece a orar por essas vidas aqui. Pai, em nome de Jesus, confirma essas decisões, ó Pai. Pai, eles vieram como eles estavam, Pai. Eles não precisaram se preparar. Mas eu sei que o Senhor vai abençoá-los em nome de Jesus. Cuida deles, ó Pai. Cuida de cada um deles. Eles são amados pelo Senhor, ó Pai. Abençoa eles, Pai, de uma forma sobrenatural. Pai, que todas as dúvidas que porventura vieram no coração, essas dúvidas possam cair por terra agora em nome de Jesus. Porque no Senhor a solução. No Senhor, Pai, o Senhor nos criou, ó Pai. Antes que a nossa vida estivesse formada no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planos para nós. Então, Pai, cuida de cada vida que está aqui em nome de Jesus. E alguns talvez ficaram em dúvidas, ó Pai, para tomar uma decisão, mas o Senhor continua amando. O Senhor continua insistindo. Talvez essa noite eles terão sonhos e visões, projetando o amor de Deus para a vida deles. E eu tenho certeza, Pai, que eles já estão. Eles já estão, Pai, somados naqueles que vão ser salvos, porque o Senhor vai tocá-los de alguma forma. Eu abençoo a todos que estão aqui em nome de Jesus. Se houver enfermidades, que sejam curadas em nome de Jesus. Se houver dificuldades na alma, dores na alma, no coração, seja curada em nome de Jesus. Se tiver vícios, vai cair por terra em nome de Jesus. Qualquer coisa, Pai, que possa impedi-los de caminhar de uma forma direta, Pai, de uma forma decidida nos teus caminhos, esse obstáculo cairá por terra em nome de Jesus. Eu os abençoo agora, abençoo a todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria que os irmãos falassem bem alto: sejam bem-vindos à família de Deus. Aplaudam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço bem forte aí neles. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Eu vou ministrar a bênção sacerdotal. Levanta a mão direita ao céu. Irmãos, não acabou não, acabar agora. A mão direita ao céu, diga assim: que a graça do meu Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
sejam com a minha vida, sejam com a vida da minha família. Hoje, durante essa semana e para todo sempre. E o povo de Deus diz bem alto: amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Cumprimenta quem está do seu lado e declare uma semana abençoada na presença do Senhor. Aleluia.